O drama de ficção científica baseado no romance homônimo do icônico astrofísico Carl Sagan foi lançado em 1997 e se apresenta como um diálogo entre conceitos antagônicos, como a fé e a ciência, e a solidão e o reconhecimento no outro, indivíduo ou espécie. Na obra, esses polos são obrigados a conversarem entre si para esclarecer ao público que esses se tratam, na verdade, de posições e pontos de vista transitórios, que podem variar continuamente de acordo com o contexto e as experiências de cada indivíduo. Somos introduzidos na história através de um passeio pelo cosmos, até pousar nos olhos azuis da protagonista, numa passagem que faz uma nítida referência ao tom azul do planeta Terra quando visto do espaço. Esclarecendo de maneira indireta que nesse filme, Ellie representa a humanidade e, consequentemente, o nosso planeta. Segundo nossas concepções científicas, a Terra é o único planeta a abrigar vida inteligente, o que nos coloca numa posição fundamentalmente solitária em meio à imensidão do universo. Ao chegarmos à conclusão do filme, teremos percebido que essa introdução representa a essência do longa, como se o diretor tivesse comprimido em alguns minutos todas as informações expressas no roteiro. A solidão é exposta e posta como plano de ação emocional para a protagonista. A princípio, somos informados apenas de que ela não foi criada com a mãe, sendo que mais tarde o público é informado que esta morreu no parto. Logo em seguida, um flashback esclarece que o pai da Ellie faleceu ainda no decorrer de sua infância, vítima de um infarto agudo do miocárdio, gerando um ataque cardíaco fulminante. Desde então, percebemos que a morte de seus pais são os maiores fantasmas da protagonista, e o motivo dela ter se sentido sempre tão solitária, a ponto de ter necessitado voltar toda a sua energia para os estudos, em uma área em que as emoções não pautam nem interferem nos resultados, e, portanto, onde ela não teria de enfrentá-las. Ilustrando a incapacidade da protagonista de absorver e acomodar em si conceitos emocionais e abstratos, sem tentar de alguma forma adequá-los à prática científica, a vemos questionando e subjugando a morte. Inocentemente, Ellie achava que mesmo as pessoas mortas poderiam ser contactadas através da ciência. Isso é mostrado quando, após o funeral, ela busca se comunicar com o pai recém-falecido através do seu equipamento de rádio, numa tentativa infantil de contornar a morte. O elo entre a garotinha Ellie e a Ellie adulta é reforçado pela escolha de roupas. No funeral, ela está vestindo um suéter vermelho com capuz. A razão para isso é dupla. Ela a destaca como sozinha contra todas as pessoas vestindo adequadamente o preto e se expõe como uma cor brilhante e memorável para a versão adulta de Ellie. Posta essa realidade carente de afeto e das figuras maternas e paternas em sua formação, não nos é mostrado como transcorreu seu desenvolvimento desde os 9 anos de idade, até o momento em que a narrativa retoma um mergulho nas experiências da personagem quando ela já está adulta, formada como doutora em radioastronomia e que depois de captar e decodificar um sinal de rádio de origem desconhecida, passa a perseguir o contato com os indivíduos ou a civilização responsável pela emissão do sinal. Como se espelhando o vazio do campo emotivo da personagem, o deserto do Novo México é exposto como um dos ambientes de trabalho de Ellie, e onde ela se sente mais conectada consigo mesma. Talvez porque o cenário mostre o quão sozinha ela está em sua missão. Em uma tomada particularmente carregada de significados, acompanhamos a personagem contemplando o deserto sobre um barranco, onde ela se senta em uma pose simbólica. Com esse retrato, o cineasta consegue mostrar ao público que a personagem está tendo algum tipo de revelação silenciosa. A partir de então, o tema reconhecimento entra em cena para dialogar com a solidão e orientar os acontecimentos do roteiro. Mas devemos ter em mente que esses dois tópicos transcorrem de maneira subliminar ao longo do filme, porque o debate mais óbvio que Contato traz é a diferença entre a ciência e a fé religiosa. A primeira, baseada em questionamentos que perseguem evidências, que por sua vez inspiram novos questionamentos, enquanto a fé é um impulso emocional, que não carece de experimentos ou comprovações empíricas para ser validado, até porque não é possível registrar ou mesmo mensurar movimentos metafísicos de ordem interna. Contato, de forma simplista, acaba sendo sobre um humano que dá o próximo passo na evolução da humanidade. Afinal, ele faz contato com uma espécie exótica, abrindo infinitas possibilidades para a nossa civilização. No entanto, grande parte da jornada é vista através de um filtro. O encontro entre eles não é literal ou físico, pois o suposto alienígena
assume uma forma inofensiva para que pudesse ser compreendido pela personagem humana, o que restringiu em muito a magnitude do evento. Além disso, faltaram as evidências empíricas, fundamentais para o estudo científico, convincentes o suficiente para garantirem que Ellie não passou por um sonho ou algum tipo de alucinação. E se repararmos o momento em que ela olha para uma específica paisagem de Vega, podemos perceber que o retrato se parece bastante com o desenho que a jovem Ellie fez no início do filme, uma possível evidência de que o que ela presenciou no clímax da obra não foi real. Em contrapartida, se assumirmos que a memória de Ellie é confiável, provavelmente sua viagem aconteceu. Os detalhes que ela capturou ao longo de sua jornada não seriam pedaços de fantasia que ela alimentou ao longo de seu desenvolvimento ou o resultado do que ela, inconscientemente, queria encontrar naquele ambiente. Uma cápsula metálica completamente contida, que se torna translúcida, não seria algo que ela inventou. E em toda a sua história, ela jamais teve o tipo de resposta emocional que sentiu ao simplesmente contemplar a beleza do espaço. Quando Ellie viaja para Vega, ela finalmente observa este novo mundo, com os seus próprios olhos, e numa das falas mais profundas do filme, diz que eles deveriam ter enviado um poeta, pois a própria se mostra incapaz de proferir qualquer palavra que pudesse traduzir o que experienciava. Em seu silêncio, seu pensamento se pôs apenas a remontar passagens de sua infância. A personagem estava testemunhando o momento mais importante da história humana por conta própria, através da própria perspectiva, e de forma que somente ela poderia realmente apreciar a descoberta em questão. Em Contato, somos ensinados sobre nuances de perspectivas e mergulho nos momentos, com a protagonista e a humanidade transitando da profunda solidão para o reconhecimento do outro, espécie e indivíduo. E nesse mergulho, uma mulher da ciência, de temperamento frio e cético, se vê obrigada a evocar a fé de seus semelhantes para que sua experiência não caísse no abismo das criações fictícias e projeções de pensamento sem qualquer prova de sua veracidade. Quando o contato é feito, o alienígena diz que a humanidade não está pronta, implicitamente porque ainda somos incapazes de avançar sobre os paradigmas da individualidade e enxergar a vida a partir de um amplo panorama, onde percebemos que, sozinhos, somos limitados. É interessante também como o filme não tenta oferecer uma forma de vida alienígena conhecedora de todos os mistérios do universo e da existência. Pelo contrário, eles também têm seus paradigmas e limites de percepção. E a busca por estabelecer contato e compartilhar conhecimento é justamente para que, ao unir forças, naturezas e perspectivas distintas, outras raças possam ajudá-los a avançar na busca pelas explicações fundamentais que, presumivelmente, movem todas as formas de vida. Uma concepção que, inevitavelmente, leva os seres humanos, pelo menos os mais indiferentes aos conflitos interpessoais, a questionarem e perceberem a falta de sentido no vício da espécie de se unir em grupos, nichos e partidos, para, a partir dessas divisões, buscarem fundamentos para a autodestruição. Pois, em meio a um universo infinito, onde nos encontramos à mercê dos movimentos dos corpos celestes, é ilógico voltarmos nossa energia para o confronto, seja entre semelhantes ou diferentes, quando deveríamos estar unindo forças para desenvolvermos formas de superarmos as diversas ameaças que a exuberância do cosmos guarda em si. Ao longo da narrativa, acompanhamos a aproximação entre a Dra. Ellie e Palmer Joss, um escritor profundamente religioso que aborda a fé em suas publicações. E depois de alguns debates a respeito de crenças, dogmas e perspectivas de vida pessoais de cada um dos personagens, Eleanor se apaixona por Palmer. É a partir dessa relação que o filme traz o contraste fundamental entre fé e ciência. Embora o amor de ambos seja recíproco, eles defendem ideias radicalmente opostas. Palmer explica a Ellie, em sua primeira noite, que teve uma experiência religiosa na qual abandonou todo o medo ao conhecer Deus. Ellie responde cientificamente à sua história de que ele poderia estar delirando ou psicologicamente precisando dessa experiência para manter-se lúcido. Palmer, em contrapartida, responde que se tratam de sentimentos e emoções tão profundos que seu intelecto não pode sequer racionalizar. Mais tarde, quando Ellie cita o novo livro de Palmer sobre espiritualidade e conclui que ele está dizendo que a ciência matou Deus, a personagem introduz um conceito que afirma que a solução mais simples é provavelmente a correta, mas Palmer simplesmente retruca dando a entender que a religião é uma experiência interior e não um fenômeno externo. E quando o escritor pergunta a Ellie se ela ama seu pai e depois pede que ela prove esse amor, fica evidente para o público de forma simples, mas compreensível, a natureza do grande debate
impacto longa. Da perspectiva da cientista, Deus simplesmente não pode existir, pois não é lógico e mensurável por qualquer meio. Os crentes, aos seus olhos, estão simplesmente sendo estúpidos. Já do ponto de vista religioso, os cientistas estão completamente focados no mundo exterior, ignorando os mistérios que o interior pode guardar. Eles estão, de certa forma, sendo insensíveis à própria intimidade, se distanciando de seus corações, priorizando a mente sobre o sentimento. São pontos de vista completamente opostos e pensam no outro com desprezo, declarando-os deficientes por serem ingênuos ou arrogantes. Obviamente, há uma grande desconexão entre os dois personagens, o que destrói o relacionamento deles no teste de Ellie no comitê de seleção sobre quem deveria ir na viagem. Mas o Dr. Joss diz algo interessante, que o objetivo tanto da ciência quanto da religião são iguais, a busca pela verdade. No final, ambas as correntes exigem fé no que pode guardar o desconhecido, e o filme mostra exatamente isso, através da jornada da protagonista. Após retornar à missão à Vega, carregada de informações e depoimentos, mas carente de qualquer prova factual do ocorrido, Ellie é deposta em frente ao Congresso, onde as evidências contra sua versão a respeito da viagem continuam a se acumular. Ela também é acusada de ter uma ilusão autorreforçada, em um cenário que mostra o herói, que é ateu, tendo uma experiência religiosa e sendo confrontado com a incapacidade de provar sua história. A personagem está basicamente sendo forçada a simpatizar com a visão das pessoas de fé, uma postura que sempre combateu e desprezou. Realmente ela não pode provar o que aconteceu, mas ela sentiu que era real, e isso a afetou profundamente. Isto é, numa inversão de papéis de ordem religiosa, mas fundamentalmente filosófica, depois de Ellie passar toda a vida questionando o fato dos fiéis despejarem toda sua confiança em forças que nunca ofereceram provas de sua existência, foi a vez dela ter que pedir que todos acreditassem na sua palavra quando dizia que havia feito uma expedição até Vega, embora não fosse capaz de mostrar dados empíricos que confirmassem a versão. Por causa desse final, alguns podem pensar que Contato termina do lado das pessoas de fé, porque tenta fazer com que a comunidade científica tenha mais empatia com as pessoas do outro lado da divisão. Mas com esse desfecho, fica claro que o diretor apenas queria mostrar que o seu filme não é exatamente sobre o contato com outra espécie, mas sobre seres humanos fazendo contato um com o outro, por meio de empatia e da compreensão. Sobre a jornada pessoal de Ellie, existem duas hipóteses. Ou foi tudo real, ou tudo uma ilusão. Ao mesmo tempo que as linhas finais do filme sugerem que era tudo real, com o governo admitindo que, apesar da câmera de Ellie ter gravado apenas estática, ela ficou desse jeito durante todo o tempo que a personagem alegou estar viajando, o que indica que a máquina, definitivamente, dilatou o tempo em seu núcleo. Como não surgiram outras evidências que mostrassem a cápsula desaparecendo, a não ser os segundos mais breves que os anéis a ocultaram, se confiarmos apenas em provas verificáveis, isso é tudo o que podemos aproveitar. Mesmo os danos à cadeira dentro do compartimento podem ser atribuídos apenas à dilatação do espaço-tempo. Assim, diante desse cenário, até mesmo Ellie admite que é possível que nada tenha acontecido. Intencionalmente, essa questão nunca é respondida, pois a dúvida é essencial para o desfecho do filme, o que força o espectador a se decidir por uma posição. Se acredita no testemunho da protagonista, ou se prefere ficar com a ideia de que ela teve apenas uma espécie de projeção astral e espiritual de ordem íntima, de maneira que, se algum outro indivíduo fosse no lugar de Ellie, ele voltaria com uma versão completamente diferente, pois sua viagem seria baseada em suas crenças e valores pessoais. Ao mesmo tempo, a mecânica da cápsula, que se torna translúcida, não é realmente aplicada a nenhuma ciência conhecida, apenas ao potencial de viagens de buracos de minhoca, e supõe-se no filme que o objeto é apenas um recipiente. É perfeitamente possível que, por exemplo, apenas a mente de Ellie tenha viajado, com o casulo atuando como um condutor ou canal mental, fornecendo todas as imagens que ela testemunhou através da conexão do buraco de minhoca. Isso poderia permitir a outra raça acessar sua mente e organizar um cenário que lhes desse condição de uma comunicação livre de ruídos. Ellie termina sua história dando passeios no local dos telescópios. Ao contar sua história às crianças reunidas ao seu redor, ela não parece ter certeza de nada, exceto que o universo é um lugar bem grande, maior do que qualquer um já viu. Portanto, se somos apenas nós, parece um terrível desperdício de espaço. Como uma espécie de retorno após uma longa peregrinação,
Ele se senta mais uma vez na colina onde ouviu pela primeira vez a mensagem alienígena. Ela pega um pouco de areia, num movimento carregado de significados implícitos, onde podemos presumir que seu pensamento assimilava a ideia de que existem tantas estrelas no céu quanto grãos de areia na Terra, e que isso poderia significar tanto uma solidão imensurável ou uma vastidão de possibilidades de avanços e descobertas científicas que poderão, quem sabe, confirmar os conceitos religiosos.